Gente, vamos conversar sério aqui. E eu gostaria, antes de tudo, de falar que esses assuntos que eu estou falando aqui, eles não são falados no mundo, porque o mundo é justamente a ausência disso. É muito complicado para uma mente, uma alma, que é essa parte que aparenta estar separada do espírito, compreender o que eu estou falando. Por quê? Porque o que eu estou falando é tão óbvio, é tão fácil, que a personalidade, que é a alma, que é essa mente, que acredita estar afastada de si mesma, se recusa a acreditar. Porque uma vez que ela acredita, ela desmancha a crença que causou todo esse caos. Na verdade, o caos, ele não tem causa. Porque a única causa é o Criador. É a criação desse ser. E esse ser, que é a criação, é o efeito. A causa é o Criador. A criação é o efeito. A criação, ela é unida, íntegra. Gente, parece filosofia, e eu vou falando assim, e às vezes você pode até achar que eu estou complicando a situação, mas não é. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que o ser, a mente, una, se dividiu. E nessa divisão, nessa crença, ela se afastou dela mesma. Agora preste atenção aqui. Todo esse universo, todos os lugares, todas as músicas, todos os livros, todas as pessoas, todas as situações, elas estão dizendo a mesma coisa. Só que quanto mais dividida, quanto mais afastada de si a mente for, quanto mais afastada do seu verdadeiro ser a mente for, mais ela não será capaz de ver, de perceber o que está acontecendo. Porque uma vez que a percepção ela é irreal, e ela é irreal, a mente ela se divide e ela está se percebendo, e se ela está dividida, ela não consegue se perceber da verdadeira forma. Primeiro, porque a forma dela, a verdadeira forma dela não é uma forma, é uma essência. E não pode ser percebida, não pode ser colocada em formas. A essência de Cristo não pode ser colocada em formas. Não pode ser um símbolo, é um fato. E uma vez que ela está se percebendo, sendo que ela já está desmembrada, ela já está quebrada, uma coisa que é impossível, através da crença, aparenta ser possível, tudo que ela vai perceber é a irrealidade. Só que existe um ponto na mente, esse ponto de partida, vamos chamar de alfa, de princípio. Se você for capaz
de aproximar sua mente a esse ponto, a percepção do espaço físico, que é irreal em si própria, ela pode ser estabilizada. Ela pode ressoar o verdadeiro estado do ser. E uma vez que ela ressoa, ela estende esse ser, a percepção dela pode ser estabilizada. E uma vez que estável, é uma ponte para o conhecimento do verdadeiro ser, que é um fato, não é uma percepção. Mas o que acontece? Uma vez que a mente ela caiu no engano do espaço e tempo, a partir desse momento em que ela acreditou estar separada, o Criador automaticamente enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, a mente de Cristo. A mente de Cristo, o Espírito Santo, é uma ponte entre a percepção e o conhecimento. O Espírito Santo, ele leva a mente ao conhecimento. A partir do momento em que a mente, através do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, do verdadeiro ser, essa mente, ela começa a seguir as orientações do Espírito Santo, a mente se estabiliza ao ponto de ela alcançar uma meta unificada, ou seja, ela vai ter ações no espaço-tempo altruístas, e isso vai levá-la ao conhecimento do verdadeiro ser. Por que isso é importante? O espírito da verdade. O altruísmo, por que é importante? Porque a mente, uma vez que ela acreditou que está no espaço-tempo, está separada de si mesma, ela não sabe quem ela é. E ela se identifica com os pensamentos e o corpo físico. Então o corpo físico vai ser a casa dela. Ela vai acreditar que ela é o corpo físico. E tudo que ela vai fazer nesse espaço de tempo vai ser errático. Porque o ser, ele é íntegro. A criação é íntegra. O universo todo é um, ele não é dividido. E uma vez que a mente foi estabilizada, que na Bíblia chama de terra prometida, os mansos herdarão a terra, porque as mentes deles não estão divididas, as mentes deles não estão protegendo os seus egos, não estão se identificando com essa parte ilusória da mente, eles serão capazes de estender o próprio ser. E a percepção estabiliza. E a mente alcança a paz. Ainda não é o conhecimento, mas só através da paz a mente pode ter acesso ao conhecimento, porque a paz é a condição do reino. O reino é unido e íntegro, está em paz para sempre. Amém. Eu não sei se você compreendeu que você que está assistindo esse vídeo aí do outro lado, não é essa personalidade que você acredita. Não é o seu nome. Não é. Seu corpo não é você. Seu corpo é quem você acredita que você é. É uma parte que sua mente projetou no tempo para você acreditar no engano. Aí é interessante que em João, no Novo Testamento, no livro de João,
no capítulo 15, no versículo 16, diz o seguinte: Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aí você vê aqui, o que é o fruto do Espírito? Compaixão, amor, bondade, benignidade. O fruto do ser é Ele mesmo. A extensão do ser é Ele mesmo. Isso é o amor. Não tem como amar o próximo a não ser como si mesmo. Porque o amor, ele é total. A criação, ela é íntegra. Não tem como amar a criação, uma parte da criação e outra não, porque a criação é íntegra. E o fruto do Espírito é ser quem Ele é. E se Ele é íntegro, a integridade fluirá dele. Aí o que acontece? No versículo 26 do capítulo 15 ainda, diz o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ele dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Gente, isso aqui é muito sério, porque o mundo lê isso aqui e ninguém consegue compreender. Interpreta de acordo com as crenças do ego. Interpreta de acordo com as crenças da separação. Gente, Deus é um com seu Filho. Se Deus é um com seu Filho, o que é a parte dele? Vocês prestaram atenção aqui? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai. Ele diz eu. Se o Pai e o Filho são um, eu. Quem é esse eu? Quem é esse eu? Se o Pai e o Filho são um e nada a partir disso existe, o Filho unigênito do Pai, somos um. Eu, quem é esse eu que está falando? Esse eu que está falando é o seu verdadeiro ser. É você que está falando isso aqui. É você. O Espírito da verdade. O Espírito do ser, da verdade, de quem você é. No Espírito. O Espírito está em estado de graça para sempre. O Espírito é um. Não existe nada além do Espírito. Sabe? Quando a mente, que é o ativador do Espírito, cai na ilusão do espaço-tempo, a mente, ela começa a se perceber como não sendo. Gente, isso é muito perigoso. O mundo fica passando um filme, a vida, vidas e vidas, e a pessoa fica vivendo como não sendo. Gente, é muita loucura. Vocês prestaram atenção aqui? O Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Esse Espírito da verdade, ele dará testemunho, ele testemunhará sobre o seu verdadeiro ser. Mim, esse mim. Sabe quem é Jesus? Jesus é Cristo. Quem é Cristo? Cristo é o seu verdadeiro ser. Quando sua mente caiu na ilusão do espaço-tempo, ela começou a se enganar e ela começou a viver em uma personalidade irreal. Quando a pessoa se santifica,
ela se une com esse Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ela se dá conta de que ela e Cristo são um. Quem está falando isso aqui é você. Presta atenção. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Porque estáis comigo desde o princípio. Porque estáis comigo desde o princípio. Entendeu? O princípio, que é esse estado mental, onde ela está nela mesma, esse estado verdadeiro do ser, é o Cristo. É o princípio. É o princípio e o fim. Porque quando a mente ela abre esse buraco dela com ela mesma e ela acredita estar separada do próximo, que foi a ilusão toda do espaço e tempo, quando isso acontece, entra a percepção. E aí que entra o Espírito da verdade, que será a ponte de retorno entre a percepção e o conhecimento de quem é o verdadeiro ser, que está nele mesmo desde o princípio. O princípio dos tempos. O princípio dos tempos e o juízo final, que é o alfa e o ômega, eles são um, eles estão encaixados. E o que tem entre isso é só um movimento entre um ponto e o outro. O espaço e o tempo, o afastamento da pessoa dela mesma, onde ela entra nessa ilusão de espaço-tempo e começa a viver como sendo irreal. E para entrar na realidade de quem ela é, tem que ser através do amor ao próximo. Porque o próximo é ela. E por enquanto ela não amar o próximo, ela não volta para o verdadeiro ser, que é Cristo, que é ela mesma, que está com ela desde o princípio. A mente se acopla nela mesma. A mente para de sonhar com espaço e tempo. E ela entra no ômega, porque ela sempre esteve no alfa. E o que essa ilusão de movimento, de conflito, de mundo, de espaço e de tempo que esteve entre o alfa e o ômega é apenas a ilusão dela mesma.